Atiraram nele 2 vezes e o lançaram ao mar com a cadeira de rodas. E isso nem é o mais insano da vida de Achille Lauro. Em maio, Rotterdam's Lloyd, agora Ned Lloyd, encomendou um novo navio transatlântico ao estaleiro de Schelde, em Vlissingen, Holanda. O navio substituiria a frota antiga na rota das Índias Orientais Holandesas em janeiro. A quilha foi lançada, mas o trabalho parou quando a Segunda Guerra Mundial começou. Mesmo após 2 bombardeios, o estaleiro ficou intacto, facilitando a retomada da construção naval no pós-guerra. Em julho, o navio recebeu o nome Wilhelm Reis. Ele recebeu o nome do neto do fundador da companhia, morto pela Gestapo na guerra. Rotterdamsche Lloyd passou a se chamar Royal Rotterdamsche Lloyd. O prefixo real foi dado em homenagem ao serviço na guerra. Em 1º de novembro de 1947, Wilhelm Reis foi concluído. Ele media 192 metros de comprimento, 25 de largura, calado de 8,9 metros e porte bruto de 21.119 toneladas registradas. O navio transatlântico comportava 169 passageiros, tinha chaminés elegantes e sistema inovador de montagem de botes salva-vidas. Botes salva-vidas leves de alumínio ficavam nas laterais inferiores do navio, embutidos na superestrutura do casco, formando um perfil aerodinâmico sem Ws salientes. Esse arranjo deixava os botes a até 15 metros acima da linha d'água, facilitando e agilizando o lançamento em relação às montagens tradicionais no alto do navio. Decks. Em dezembro de 47, Wilhelm Reis faz sua primeira viagem às Índias Orientais Holandesas. A rota começa em Roterdã, com escala em Southampton, no Reino Unido, depois Tanger, no Marrocos, e via Gibraltar até Marsella, no sul da França. Depois segue para Porto Said, no Egito, atravessa o Canal de Suez, vai até Aden, no Iêmen, e Colombo, no Sri Lanka. Atravessando o Oceano Índico, a rota continua para Sabang e Balawan Delhi, no norte de Sumatra, Singapura, e termina em Tanjung Priok, o porto de Jakarta, que antigamente era conhecido como Batavia. A rota costuma durar de 8 a 30 dias. Wilhelm Reis possui 8 motores Seltzer que acionam 2 hélices, garantindo velocidade média de 22 nós. Isso reduz o tempo médio de viagem de ida para menos de 25 dias. Wilhelm Reis, junto com o navio motorizado de uma companhia concorrente, o Orania da Netherlands Line, tornou-se uma presença popular na rota das Índias Orientais Holandesas. Em 49, o número de passageiros cai após a independência das Índias Orientais, agora Indonésia. No dia de janeiro, 53 Wilhelm Reis e Orange estão no Mar Vermelho, indo em direções opostas. Nos anos 50, navios de passageiros costumavam passar próximos para entreter os passageiros. A aproximação rápida e abrupta do Orania força o Wilhelm Reis a virar para bombordo, causando colisão entre os navios e graves danos à proa. Felizmente, nenhuma vida é perdida, e o Wilhelm Reis sofre danos mínimos, então consegue continuar sua viagem. Mas Orania está preocupado que possa ser apreendido por causa dos danos. Então pula sua escala programada em Colombo e segue direto para Jakarta. Ambos os navios foram responsabilizados pela colisão por má comunicação. 6 meses depois, Wilhelm Reis se envolve em nova colisão em densa neblina, a 19 milhas a noroeste de Hildebrand. O transatlântico colide com o petroleiro holandês Cornelis B, que afunda. Em 1958, Royal Rotterdamshire, Lloyd e Netherlands Line firmam acordo para criar um serviço global de passageiros. A frota conjunta navegará sob a bandeira dos navios postais reais holandeses, com Orania e Johan van Oldenbarneveld, agora chamado Navio Motorizado de 2 hélices Laconia. De setembro de 58 até fevereiro de 1959, Wilhelm Reis passa por uma extensa reforma no estaleiro Wilton Fjernord, em Amsterdã, para se preparar para seu novo serviço.
O sistema original de 4 classes foi reduzido para apenas primeira classe e turística. 100 novas cabines acomodam 175 passageiros da primeira classe e 770 da turística, todas com ar-condicionado. Algumas cabines podem ser trocadas conforme a demanda de reservas por classe. Uma beliche extra foi instalada, elevando o máximo de passageiros para 1.167. Tripulantes javaneses são trocados por europeus, que exigem melhores acomodações para 100 pessoas. O jardim de inverno da classe turística no Willem Reis vira um lounge envidraçado ao lado da superestrutura, com janelas traseiras para ampliar o espaço e a vista. Isso possibilita o uso da área em mais estações e climas, principalmente nas longas viagens de Roterdã à Indonésia. A chaminé dianteira foi elevada para direcionar fumaça e gases mais acima e atrás, diminuindo a entrada de vapores nos convéses e áreas dos passageiros. Estabilizadores de alerta são instalados abaixo da linha d'água para reduzir o balanço em mares agitados, tornando as travessias mais confortáveis e reduzindo o enjoo. Em março de 59, Wilhelm Reis divulga seu novo serviço mundial para Austrália e Nova Zelândia. Sai de Roterdã, passa por Southampton, Mediterrâneo, Canal de Suez, Fremantle, Melbourne, Sydney, vai à Nova Zelândia e volta pelo Canal do Panamá. Navios de correio da Real Companhia Holandesa ganham popularidade em relação aos transatlânticos britânicos. No final de 1964, o aumento das viagens aéreas reduziu o tráfego de passageiros, levando Wilhelm Reis a sair de serviço e ser colocado à venda. Em 1965, a Flotte Lauro adquire Wilhelm Reis e Orange. Wilhelm Reis é renomeado em homenagem ao dono da empresa. O maior armador da Itália e prefeito de Nápoles nos anos 50, Achilles Lauro, e Orange é renomeado em homenagem à sua esposa, Angelina Lauro. Após a venda, Achilles Lauro e Angelina Lauro são enviados para Palermo para serem convertidos em navios de cruzeiro híbridos. Em 9 de agosto de 1965, uma explosão nas máquinas e utilidades do Achilles Lauro causa um incêndio breve, porém grave. O incêndio é rapidamente controlado, sem grandes danos estruturais, mas atrasa bastante a reforma. A segunda reforma do Achilles Lauro ampliou a superestrutura, acrescentando 4 metros à proa. As chaminés ganham dispersores de fumaça. Paredes de vidro protegem o deck dianteiro e são instaladas novas piscinas de primeira classe. A acomodação foi adaptada para um novo público de cruzeiros. A reformulação do Achille Lauro o torna um navio moderno, eliminando traços de seu design anterior à guerra. O casco é repintado de azul, cor clássica da companhia, e assim o Achille Lauro ganha o apelido de Dama Azul. Em abril de 66, o Achille Lauro inicia operações na rota da Flotte Lauro Line para a Austrália, indo do norte da Europa até Sydney e Wellington durante uma viagem. Ele ajuda a evacuar as famílias dos militares britânicos envolvidos nos distúrbios no Iêmen, o que leva ao fim do domínio britânico no país. O Achille Lauro realiza uma das últimas travessias pelo Canal de Suez antes do fechamento. Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, entre Israel e uma coalizão árabe, em 1972, o Achille Lauro passa por sua terceira conversão em um estaleiro de Gênova, na Itália, tornando-se totalmente um navio de cruzeiro dedicado. Ele passa por reformas em áreas públicas, cabines, instalações e melhorias anteriores, como ar-condicionado, estabilizadores e cabines extras. Durante a reforma, outro incêndio mais grave ocorre, causando grandes danos e 5 meses extras de reparos. Após suas reformas e reparos, Achille Lauro encerra suas viagens como transatlântico e inicia sua nova vida como um navio de cruzeiro dedicado, acomodando até 1.167 passageiros em 6 convéses. Em abril de 1975, ao cruzar o Estreito de Dardanelos, Achille Lauro colidiu acidentalmente com o navio libanês Youssef. A colisão ocorre em uma via estreita e movimentada,
Youssef afunda rapidamente e um tripulante morre. Achille Lauro tem danos, mas segue viagem após conserto. No ano seguinte, a polícia financeira italiana apreende o Achille Lauro em Gênova durante investigação de jogos de azar ilegais operados pela Flotilauro Linis. A apreensão ocorreu após denúncias de cassino ilegal e possível evasão fiscal. Durante os cruzeiros, o navio é mantido no porto, o que interrompe temporariamente as operações. Em dezembro, em 80, um incêndio em bar causa a morte de 3 passageiros durante evacuação. Ele sofre danos extensos e é retirado de serviço. Em 82, ele fica atracado nas Ilhas Canárias quando a Lauro Linis vai à falência e os credores apreendem o navio. Ele fica retido por 1 ano durante disputas judiciais pelas dívidas da empresa. Autoridades italianas intervêm e o Achille Lauro volta a Gênova. Em 1985, a empresa de navegação grega Chandros assume o Achille Lauro por contrato de fretamento. No dia 3 de outubro de 85, o Achille Lauro parte de Gênova, Itália, para um cruzeiro de 12 dias pelo mar Mediterrâneo. O cruzeiro vai passar por Nápoles, Porto de Alexandria, Saíde, Ashdod, Limassol, Rhodes, Pireu, Capri e voltar a Gênova. Há 148 passageiros e várias centenas de tripulantes a bordo. Em outubro, as embarcações chegaram a Alexandria, Egito, e 151 passageiros desembarcaram para visitar as pirâmides. 4 homens armados com fuzis AK-47 sequestram o navio em Port Said à noite, após os turistas desembarcarem, fazendo a tripulação e 97 passageiros reféns. Os homens são membros de uma facção da Frente de Libertação da Palestina liderada por Mohamed Zaidan, ou Abu Abbas, e alinhada à Organização para a Libertação da Palestina. Obrigam o capitão a sair do porto e ordenam à tripulação que siga trabalhando. Os sequestradores exigem que Israel liberte prisioneiros palestinos. Israel não responde e a embarcação segue para a Síria, que, a pedido dos Estados Unidos e da Itália, recusou permitir o atracamento. Os sequestradores matam Leon Klinghoffer, passageiro judeu-americano com deficiência. Atiram nele 2 vezes e mandam 2 passageiros jogá-lo ao mar com a cadeira de rodas. Os sequestradores ordenam ao capitão que siga para Chipre, mas também são barrados. Frustrados, mandam o Achille Lauro retornar ao porto após 2 dias de negociações. O Egito oferece passagem segura e imunidade judicial aos sequestradores em troca da libertação dos reféns. No navio, os sequestradores são transportados de avião Egypt Air 737 até a Tunísia no trajeto. 7 caças F-14 Tomcat da Marinha dos Eus, do porta-aviões USS Saratoga, interceptam a aeronave. A aeronave é forçada a pousar na Estação Aérea Naval de Sigonella, uma base da OTAN na Sicília. A Força Delta do Superiore cerca o avião, depois a Força Aérea Italiana e a polícia cercam a Força Delta, e todos discutem quem ficará com a custódia dos sequestradores. A crise de Sigonella é resolvida, com as forças dos Icraeros se retirando e as autoridades italianas saindo vitoriosas. Isso prejudica as relações diplomáticas entre Paú, Itália e Egito. Achille Lauro retorna ao porto de origem em Gênova, Itália. O sequestro atrai atenção mundial e prejudica a indústria de cruzeiros. No Mediterrâneo, cruzeiros são cancelados com a queda de passageiros. Em março de 86, o Achille Lauro volta aos cruzeiros do Mediterrâneo e 1 mês depois encalha perto de Alexandria. Após 7 horas, ele é retirado sem nenhum dano. Em 1987, a Frota Lauro é comprada pela Mediterranean Shipping Company, atual pós-graduação Cruzeiros, e passa a se chamar Star Lauro. Achille Lauro ganha nova vida na Austrália, onde o Blue Lady é fretado por 1 mês como navio de acomodação em Fremantle, Austrália Ocidental. Nas regatas da Copa América nos anos 90, Achille Lauro segue rota pela Austrália, passa por Cidade do Cabo e viaja ao Pacífico Sul, incluindo Nova Caledônia e Vanuatu.
Na noite de 30 de novembro de 1994, Achille Lauro seguia para a África do Sul com 979 passageiros e tripulantes. A 50 milhas da costa da Somália, um incêndio começa na casa de máquinas. O cárter explode, deixando o óleo de refrigeração entrar no escape e causar um incêndio intenso. Ninguém nota o incêndio até estar fora de controle. A tripulação tenta apagar o incêndio na casa de máquinas com mangueiras e água da piscina, mas ao jogar água no fogo de óleo, as chamas se espalham e a situação piora. O capitão decide reunir os passageiros nos convéses superiores e preparar o abandono do navio. O diretor de cruzeiro e a equipe se destacam ao acalmar e conduzir os passageiros em grupos para a evacuação. Os passageiros são organizados por nacionalidade para que todos possam entender as instruções em seu próprio idioma. Entre os membros da equipe está Moss Hills, guitarrista que ajudou a resgatar passageiros no naufrágio do Oceanos 3 anos antes. Fiz um vídeo sobre como Moss Hills salvou os passageiros após o capitão e a tripulação abandonarem o navio afundando e deixarei o link aqui. Um passageiro alemão idoso precisa buscar seu remédio do coração no quarto, mas nenhum passageiro pode retornar à cabine. Com fogo e fumaça se espalhando, Moss Hills cobre o rosto com toalhas molhadas e entra até metade do navio em chamas. A fumaça é tão densa que ele não consegue respirar. Ele volta e percebe que a porta corta-fogo no corredor se fechou e trancou atrás dele, mas ele consegue encontrar uma porta de saída. Isso leva a um bar pequeno ao ar livre no deck da piscina. Na manhã seguinte, após quase 7 horas, eles não conseguem conter o incêndio e as chamas se espalham rápido. A água bombeada para a casa de máquinas para conter o incêndio cria um novo problema. O navio começou a adernar e o incêndio está se espalhando às 5 horas da manhã. O capitão dá a ordem para abandonar o navio. As chamas avançam para os 2 últimos botes salva-vidas, isolando alguns tripulantes e passageiros, como Moss Hills. Ele e a equipe levam os passageiros aos botes salva-vidas infláveis na popa. Enquanto isso, um dos botes salva-vidas rígidos já na água deriva para a popa. Os botes infláveis ficam em cápsulas de fibra de vidro no convés, que abrem ao tocar a água. 2 tripulantes lançam um bote para fora do navio. O bote inflável caiu sobre os salva-vidas rígidos sob a popa, matando um passageiro britânico e ferindo 8. Passageiros e tripulantes empurram o bote salva-vidas inflável na água. Moss e os demais descem 15 metros por uma escada de corda balançando. Eles pulam na água e nadam até o bote inflável. Moss e a equipe ajudam os idosos a subir no bote salva-vidas. O petroleiro panamenho Hawaiian King foi o primeiro a responder ao chamado do Achille Lauro e resgatou a maioria dos passageiros. 10 embarcações participam, incluindo os navios de guerra americanos USS Gettysburg e USS Halliburton. Sobreviventes são levados a portos em Djibouti e Mombasa, no Quênia. No dia 2 de dezembro, rebocadores italianos chegam para remover os destroços carbonizados do Achille Lauro antes da avaliação dos danos. Às 10, há uma explosão de um tanque de água que estoura devido à pressão do vapor, acumulada com o calor do incêndio. A Dama Azul aderna e afunda. Infelizmente, Moss Hills não obteve o remédio e o idoso morreu de ataque cardíaco em um bote salva-vidas. Mais tarde, uma mulher holandesa morreu e um idoso holandês, assim como o passageiro do bote salva-vidas, nunca foram encontrados. O número de mortos chega a 4. O Achille Lauro afundou a cerca de 100 milhas náuticas da costa da Somália, no Oceano Índico. A água varia de 1.000 a 5.000 metros de profundidade, mais que o Titanic, a 3.800 metros. Após o naufrágio do Achille Lauro, a Star Lauro recebeu $200 mil do seguro, equivalentes a cerca de 40 milhões em 2025. Os 4 sequestradores e 11 cúmplices foram julgados na Itália e condenados a penas de 15 a 30 anos de prisão. A Star Lauro virou MSC Cruzeiros
e hoje é a terceira maior operadora de cruzeiros do mundo em capacidade de passageiros. Veja mais desastres no vídeo na tela agora.